incenso menor de lado. O dragão, nervoso, pergunta por que ele parou, e o protagonista responde para que espere um pouco. Nesse momento, o sistema avisa que o dragão desenvolveu um nível de ódio de 2 estrelas por Hanju, o que o faz refletir. Ele queria um aliado poderoso, mas o dragão parece ingrato e traiçoeiro. Decidido, ele pensa que não pode deixar esse dragão viver. O protagonista então diz que vai dar a energia imortal que o dragão tanto quer, e o dragão, com um tom de superioridade, afirma que é a decisão correta. O protagonista pergunta se o dragão se importaria em morrer novamente, e, em um movimento rápido, ativa sua forma humana, sugerindo que o dragão deveria ter sido mais prudente. Com um sorriso sinistro, Hanju avança contra ele, usando os 6 caminhos da absorção da alma. Corta para o pôr do sol, onde um grande animal surge entre as nuvens, e vemos um senhor montado na criatura. Ele faz um selo de mão e, sorrindo, comenta sobre como aquele lugar é interessante. Ele manda o animal seguir em direção à montanha. Enquanto Hanju medita, pensa que a alma do dragão é poderosa, representando centenas de anos de ascetismo. No entanto, ele reflete sobre os riscos de depender de forças externas e pensa em dar o dragão ao cabeça de nuvem. Nesse momento, ele sente algo se aproximando da montanha em alta velocidade e percebe uma presença poderosa, até superior à de Mengpo. Subitamente, alguém pergunta se foi ele quem eliminou o fragmento da alma do dragão. Hanju percebe que foi transportado para outra dimensão e se depara com um velho de cabelos e barba longos. O velho comenta que o protagonista parece não estar com medo, e Hanju responde respeitosamente, dizendo que apenas acha que, se ele quisesse matá-lo, não o colocaria em uma ilusão com sua circulação de poder fluindo calmamente. Pergunta o motivo da visita e oferece ajuda. O senhor é direto. Ele sabe que o protagonista atingiu o reino do imortal perdido e pergunta por que ele ainda não ascendeu. Meio apreensivo, Hanju explica que teme a ascensão por ter ofendido alguns poderosos, como o pássaro vermilhão, e teme represálias no reino imortal. O senhor propõe que, se Hanju estiver disposto a se juntar à corte celestial e se tornar um soldado celestial, ele o fará ascender secretamente, sem enfrentar a tribulação, e garante proteção contra seus inimigos no reino imortal. Hanju fica dividido, rangendo os dentes. Em outra cena, vemos um discípulo parabenizando Tullinger por se tornar oficialmente discípula de Hanju, juntando-se à montanha da cultivação diligente. Os outros a felicitam e dizem que ela receberá uma recompensa por isso, mas que terá que aprender uma técnica obrigatória para todos os discípulos: o Guia das Expressões Faciais para Iniciantes, criado por Hanju. Ela pergunta se pode recusar. Corta para um soldado gritando para demolir tudo, enquanto outros soldados, chorando, dizem que não têm escolha e começam a destruir tudo, incluindo as pessoas. Hanju está ao fundo como um soldado de baixo escalão, mas de repente desperta para a realidade e faz uma expressão de desgosto só de imaginar ser um soldado celestial. Ele pensa que isso significaria batalhas intermináveis e um risco constante de vida. Então, ele comenta que ouviu dizer que seu superior pode mobilizar o poder do Dao celestial e se pergunta qual seria sua verdadeira identidade. O senhor responde que é o encarregado do mundo mortal, onde Hanju está neste exato momento, podendo ser visto como um governador regional ou um oficial da corte celestial responsável pela terra. Hanju, um pouco atordoado, pergunta se é verdade que a corte celestial quer eliminar a terra. De repente, ele sente uma pressão. O senhor está usando seu poder e pergunta onde Hanju ouviu essa informação. Hanju, trêmulo, diz que ouviu de um superior enquanto estavam no Rio da Espada. O senhor, que chamaremos de Barba Vermelha, a partir de agora, repete intrigado: Rio da Espada Dao? Interiormente, ele se pergunta se aquela pessoa a quem Hanju se refere é o lendário cultivador Li Daokong. Em seguida, o sistema notifica que Barba Vermelha desenvolveu 3,5 pontos de favorabilidade em relação a Hanju. De repente, ele começa a elogiar Hanju, que se pergunta se seu superior tem uma reputação tão boa. Barba Vermelha diz que, já que alguém do calibre de Li Daokong compartilhou essa informação, ele também contará. Ele revela que o mundo mortal está prestes a ser apagado, e quando isso acontecer, todos os seres vivos serão eliminados. Em breve, ele será designado para cuidar de outro mundo mortal, mas diz a Hanju que pode salvá-lo dessa catástrofe. Tudo o que Hanju precisa fazer é aceitar a ajuda. Hanju pergunta se poderia trazer seus discípulos consigo, mas Barba Vermelha lamenta, dizendo que, infelizmente, isso não é possível. A cultivação deles é muito fraca e eles não sobreviveriam à pressão do mundo imortal.
imortal. Mesmo sendo relativamente influente no reino imortal, ele não tem poder para interferir em assuntos militares. Hanju então pergunta se os demônios do mundo mortal não foram todos extintos. Barba Vermelha responde que o termo demônios se refere a mais do que apenas demônios verdadeiros. Inclui qualquer um que carregue o sangue demoníaco e deve ser eliminado. Como um oficial imortal do DAO, ele não pode eliminar formas de vida sob sua responsabilidade sem sofrer punição. Um silêncio pesado se instala entre eles, que é quebrado por Hanju ao perguntar o que aconteceria se ele mesmo eliminasse os demônios. Ele questiona se as tropas celestiais ainda assim atacariam. Barba Vermelha pergunta se ele realmente considera essa possibilidade, lembrando que um dos amigos de Hanju é descendente de demônios. Ele questiona se Hanju realmente estaria disposto a eliminá-la. Hanju lembra da pessoa em questão e hesita, questionando-se se poderia realmente fazer isso. Barba Vermelha então pergunta quanto tempo ele acha que levaria para erradicar todos os descendentes de demônios antes que o caos começasse, e afirma que a melhor opção é permitir que a limpeza ocorra. Ele assume parte da culpa por ter passado muito tempo em reclusão, permitindo que o clã demoníaco se expandisse. Sem ideias para salvar a todos, Hanju aperta os punhos com raiva. Barba Vermelha o conforta, dizendo que ainda existem métodos para salvar o mundo mortal. Surpreso, Hanju pergunta que método seria esse. Barba Vermelha responde: eliminar todas as tropas celestiais que chegarem. Hanju fica chocado e pergunta temeroso se Barba Vermelha não teme que a corte celestial ouça isso. Barba Vermelha tranquiliza Hanju, explicando que estão em seu mundo privado, onde ninguém pode ouvi-los. Ele explica que a corte celestial, embora poderosa e controlando inúmeros mundos, possui muitos inimigos. Se Hanju exterminar as tropas celestiais e provar seu potencial, talvez ele próprio seja recrutado. Contudo, Barba Vermelha avisa que Hanju ainda não faz ideia de como as batalhas do Reino Superior podem ser brutais, e lembra que, após a grande calamidade, o Palácio Divino e a seita budista cresceram rapidamente, reorganizando os territórios da Corte Celestial. Eles têm interceptado inúmeros seres talentosos que ascendem do reino inferior. Entre esses talentos, alguns possuem o poder de desafiar os próprios reinos e eliminar imortais, mesmo com corpos mortais. Para contra-atacar o Palácio Divino e a seita budista, a Corte Celestial passou a priorizar o recrutamento desses prodígios, pois tropas podem ser repostas, mas gênios capazes de mudar o futuro são extremamente raros. Contudo, desde a ascensão de um general divino, admirado por causar um massacre antes de se tornar imortal, a Corte Celestial não vê talentos desse nível há milhares de anos. Barba Vermelha explica que, se Hanju se provar como um gênio raro, ele pode não apenas salvar o mundo mortal, mas também ganhar um posto elevado no mundo imortal da Corte Celestial. Hanju, porém, acha que isso só acontece em filmes. Ele comenta que, nos filmes, o protagonista tem aliados poderosos ao seu lado, enquanto ele está sozinho. Nenhum dos seus amigos está no mesmo nível para lutar ao seu lado. Ele reflete que, embora tenha se tornado imortal, parece cada vez mais difícil alcançar a verdadeira longevidade. Barba Vermelha tenta convencê-lo, falando das vantagens desse plano, mas Hanju agradece e responde que é arriscado demais. Ele pergunta por que Barba Vermelha acha que ele conseguiria fazer algo tão impossível. Barba Vermelha admite que é o único jeito, mas diz para esquecer, pois, se ninguém conseguiu fazer isso em 1 milhão de anos, não vai exigir que Hanju o faça. Em seguida, pergunta se Hanju consideraria a proposta de se tornar um soldado da Corte Celestial. Hanju hesita, e Barba Vermelha diz que entende que Hanju tem muitas pendências antes de ascender, mas lembra que seu mundo mortal será destruído em breve. O protagonista pergunta se realmente não há outra saída. Barba Vermelha responde que não e menciona que algumas pessoas conseguirão sobreviver à limpeza, mas os discípulos de Hanju não estão entre elas. A única maneira de salvar a si mesmo e a seus discípulos seria se rebelar contra os imortais. Calmo, Hanju pergunta quando a Corte Celestial pretende destruir o mundo mortal. Barba Vermelha diz que será dentro de algumas centenas de anos, no máximo 1000 anos, e sugere que Hanju aproveite o tempo que lhe resta, pois estará esperando. Hanju abre os olhos, fica em silêncio e reflete profundamente se deve realmente se rebelar contra os imortais e enfrentar o exército que a Corte Celestial enviará à Terra. Corta para o Dao do Rio da Espada. Hanju pergunta a Guxin se ele conhece o General Divino da Espada. Guxin, surpreso, responde que não acredita que a fama desse general chegou até o mundo imortal. Com a voz trêmula, Hanju pergunta se ele é poderoso. Guxin explica que não é apenas uma questão de força. Diz que o general poderia enviá-lo de volta à sua cidade natal com um único golpe, deixando Hanju chocado. Guxin então pergunta se ele quer seguir o caminho do general, já que o mencionou. Surpreso, Hanju pergunta como ele sabe, mas Guxin
o interrompe, dizendo que ele não é o único a pensar nesse método. Muitos prodígios tentaram usar esse caminho para salvar seu mundo, mas apenas o general divino teve sucesso. Todos os outros fracassaram. Ao ouvir isso, Hanju fica ainda mais apreensivo, e seu amigo explica que o Imperador Celestial tem o péssimo hábito de favorecer os fortes e oprimir os fracos, até mesmo defendendo generais poderosos que foram inimigos da Corte Celestial. No entanto, se Hanju ainda quiser seguir o caminho do general divino, ele deve seguir em frente, pois, se for vitorioso, nem mesmo o pássaro vermilhão ousará tocá-lo, pois o que importa lá é a força. Essa força foi o que levou o Imperador Divino a ofender a seita divina pelo general divino e a criar uma guerra no mundo imortal. Mas, embora seja admirável, esse caminho é repleto de desafios, sem contar que Hanju tem pouco tempo. Mesmo assim, Hanju afirma que essa é a única forma de proteger o que lhe é precioso. Vendo sua determinação, Guxin comenta que nunca o viu tão decidido e pergunta se é por seus discípulos. Hanju responde que não é só por eles e que não arriscará sua vida. Ele dará seu melhor, mas, se não puder vencer, simplesmente fugirá. A vida no submundo não é tão ruim. Ele escapará para outro mundo mortal e sobreviverá. Guxin ri e diz que, embora ele fale isso, seu futuro será promissor se tiver sucesso. Apesar dos grandes tumultos na Corte Celestial, ela ainda possui as fundações mais fortes do mundo superior. O protagonista comenta que a Corte Celestial não tem misericórdia, pois a maioria dos seres vivos do mundo mortal não tem culpa, mas serão aniquilados como se tivessem cometido crimes graves. Os soldados celestiais e generais arriscam suas vidas pela corte, mas, diante do poder, eles são apenas formigas. Guxin acrescenta que esses imortais, aparentemente justos, escondem segredos obscuros, e que os chamados imortais são todos uma mentira. Ao partir, Hanju se pergunta o que aqueles que acreditam em deuses e imortais pensariam ao descobrir que esses seres poderosos estão prestes a destruir a Terra por causa de uma raça menor, desconsiderando as raças inocentes. Quando Hanju desaparece, Guxin comenta como alguém foi corajoso ao levar a fama do general divino até o mundo mortal. De repente, alguém pergunta se é essa a pessoa que chamou sua atenção, e ele confirma. Ela diz que isso é raro e pergunta se ele sabe a idade de Hanju. Guxin sorri e diz que ele completou apenas 800 anos recentemente, o que o torna apenas uma criança. Ela ri, dizendo que isso ainda é normal, mas Guxin, admirado, pergunta se ela está falando sério ou se bateu a cabeça durante o cultivo. Ela comenta que Hanju não é um mortal comum, pois carrega a providência de um imperador e talvez seja descendente de um antigo imperador imortal ou alguém que recebeu favores importantes. Isso aumenta o interesse de Guxin por Hanju, mas ele diz que discutirá o assunto após o protagonista superar sua tribulação, pois ele ainda não está qualificado. Ela concorda e pergunta se ele voltará com ela, já que veio até ali, mas ele responde que prefere a tranquilidade do Dao do Rio da Espada, onde pode meditar sem preocupações. Ao desaparecer, ela comenta que ele é teimoso e ele apenas pede que não o incomode enquanto pesca. Durante o período de reclusão de Hanju, o mundo do cultivo está agitado. Desde que a mansão imortal sofreu grandes perdas no incidente com Jueyan, várias terras sagradas estão atentas, prontas para agir. Felizmente, Ji Xianshen impediu isso, mantendo outras seitas sob controle. Ao saber do massacre na mansão imortal celestial pelas mãos de um imortal, os remanescentes do caminho demoníaco se reuniram para lançar um ataque. Cultivadores demoníacos abandonaram seus esconderijos e convergiram para a mansão, enquanto prodígios e cultivadores reclusos emergiram, competindo por recursos. Ao saber disso, o taoísta Nove Caldeirões partiu em uma missão para recrutar anciãos e discípulos com grande potencial de cultivo. Vemos ele recrutando, enquanto um cachorro presta homenagem a uma galinha que supostamente morreu ao comer um bolo. Mentira, ela está bem atrás de seu túmulo. E outras pessoas praticam comércio, cultivam e vemos um prato de ramen que parece delicioso. Apesar da revolta, com exceção da mansão celestial imortal, o mundo do cultivo permanece em grande parte inalterado em relação com os anos anteriores. 7 anos depois, alguém comenta ao protagonista que faz tempo desde que se sentaram para conversar. Hanju, cabisbaixo, nota que ele emagreceu. Seu amigo de cabelo verde responde que sua vida está chegando ao fim e, mesmo tomando um recurso que aumenta a expectativa de vida, ele não sentiu efeito devido à técnica única de cultivo. Ele diz que os cultivadores demoníacos atacaram a mansão e ele quer usar seus últimos anos em busca de uma oportunidade de ascender. Durante a conversa, os dois riem e compartilham momentos de alegria e tristeza. O amigo de cabelo verde diz, com um sorriso sério,
que talvez não volte dessa jornada e pede a Hanju que não fique triste, pois viveu sua vida ao máximo, sem arrependimentos. Cabisbaixo, Hanju pergunta se ele tem algum desejo não realizado. Ele diz que sim, que até o protagonista ascender, espera que ele continue protegendo a seita pura de Jade e sua irmã Júnior, a fada Xixuan. Ele diz que, após todos esses anos, ela é a única pessoa com quem ele nunca deixou de se preocupar. Acredita que Hanju cuidará melhor da seita e da irmã Júnior do que ele jamais poderia. O protagonista tenta dizer algo, mas se contém, afirmando que cumprirá esses desejos e protegerá a irmã Júnior. O homem de cabelo verde sorri, agradece pelos anos de convivência e reflete sobre sua vida. Teve poder e fama, coisas que muitos desejam, mas afirma que mesmo se não conseguir voltar, ninguém deve ficar triste, pois ele não carrega arrependimentos. Ele se despede dos discípulos do protagonista, enquanto a galinha pergunta a Hanju se a partir de agora eles não precisarão mais fugir. Hanju responde que nunca há certeza disso, o que faz a galinha pensar que sua vida inteira foi passada naquele mesmo lugar. Hanju os incentiva a voltarem e cultivarem, para que não acabem seguindo o mesmo caminho do homem de cabelo verde. Esse homem de cabelo verde é Lee Kingsley, da primeira geração de discípulos da seita pura de Jade. Ele não era tão talentoso, mas com esforço, alcançou um nível considerável de poder. Seu mestre, mais tarde conhecido como o Grande Ancião, foi quem o guiou. Ao lado dele estavam seu segundo irmão Júnior, Guan Yugan, o terceiro irmão Júnior, Li Qianlong, que tinha chifres vermelhos, e a única irmã Júnior, Xixuan, que estava no primeiro nível do Reino Dourado. Todos os discípulos tinham sentimentos por ela, incluindo Li Qingzi, que sempre escondeu seu afeto. Para ele, ter uma queda por alguém é difícil, pois pode arruinar até mesmo a amizade. Certo dia, o mestre de Li Qingzi percebeu sua hesitação e tentou ajudá-lo, oferecendo o manual da técnica Corpo Dourado Celestial da Constelação, a mais poderosa da seita. Kingsley recusou, mas o mestre insistiu, dizendo que a técnica seria esquecida se não fosse passada adiante. Apesar disso, Kingsley se sentia frustrado com os constantes ataques da seita da Iluminação Celestial e acreditava que a seita pura de Jade precisava de discípulos mais fortes. Por isso, decidiu abandonar sua posição de mestre e se dedicar à cultivação. O destino, porém, interveio. Em um dia chuvoso, Xixuan foi sequestrada pela seita da Iluminação Celestial enquanto colhia ervas, justamente quando os mestres estavam fora recrutando novos discípulos. Os discípulos queriam resgatá-la, mas Li Qingzi percebeu que poderia ser uma armadilha. Ele sabia que poderia salvar Xixuan usando a técnica de seu mestre, mas isso significaria sacrificar sua descendência. Após uma intensa reflexão, decidiu que a seita deveria vir em primeiro lugar. Li Qingzi usou a técnica e se transformou no Corpo Dourado, destruindo a seita da Iluminação Celestial e conquistando seu território. A seita pura de Jade cresceu em prestígio, e Qingzi, mesmo sacrificando tanto, disse: "Perdi minha masculinidade, mas ganhei o coração das pessoas." Ele foi nomeado o novo mestre da seita. Anos depois, Xixuan recusava todos os pretendentes, e Guan Yugan e Li Qianlong brigaram por ela, resultando na saída de Guan da seita e na fuga de Qianlong após ser aprisionado. Xixuan, sentindo-se culpada, disse que a beleza traz desastres, mas Li Qingzi a consolou, dizendo que os erros eram deles, não dela. Ele prometeu não mais incomodá-la sobre casamentos. Com o passar do tempo, Li Qingzi começou a procurar um sucessor para a seita, desejando encontrar um grande gênio. Apesar das chances improváveis, ele sentia em seu coração que algo extraordinário estava por vir. Esse pressentimento estava certo. Hanju apareceu, e a história da seita pura de Jade mudou para sempre. Entre altos e baixos, Hanju se tornou a pessoa em quem Li Qingzi mais confiava, deixando a seita em suas mãos. 4 anos depois, o sistema informa que Li Qingzi chegou ao fim de sua vida e entrou no ciclo da reencarnação. O protagonista, cultivando, suspira profundamente, refletindo sobre o legado deixado por seu amigo. 23 anos depois, coelhos estão comendo de boa, quando de repente, veem uma grande rachadura no céu. Isso alarma todos os cultivadores. Tentam contatar o líder da seita, e outros sequer conseguem ver onde a rachadura começou e onde terminou. Eles se perguntam se isso é trabalho dos demônios, mas não conseguem ver nenhuma energia demoníaca vindo da rachadura. Na montanha do protagonista, vemos os seus discípulos todos assustados, se perguntando se isso é mais uma calamidade que está caindo sobre eles, enquanto Hanju pensa que isso lhe assustou por um momento, pois pensou que a corte celestial havia chegado. Mas é apenas ele. O protagonista é informado pelo sistema que o garoto da mansão celestial imortal, Ji Xianshen,
ascendeu para um novo nível. De repente, Tullinger pergunta ao protagonista se ela pode fazer uma visita à mansão imortal celestial, mas, antes que o protagonista responda, ela é chamada pelos outros discípulos, que, chateados, perguntam se ela está fugindo. A galinha fala que, por coincidência, está precisando de isca para pescar. O cachorro fala que, se não fosse pelo fato de não conseguir derrotá-la, ele a derrotaria. Enquanto isso, o cabeça de nuvem diz para o cachorro deixar isso com ele. Todos colocam suas caras mais suculentas, quase fazendo Tullinger infartar. Mas Hanju interrompe eles e fala que ela pode ir, surpreendendo todos os discípulos. Ele diz que o mundo está pacífico, então está tudo bem dar uma pequena caminhada, e pede para ela mandar os seus cumprimentos para Ji Xianshen. Enquanto pensa, reflete que se ela fugir por conta própria, Meng Po não vai ser capaz de culpá-lo. Ela, toda corada, diz que não vai demorar. O protagonista diz que não precisa ter pressa, e ela, corada e toda iludida, acha que Hanju está preocupado que ela fique muito cansada. O protagonista, então, diz para si mesmo que não esperava que Ji Xianshen pudesse chocar as regras celestiais. Ele diz que o reino superior com certeza vai reagir. Enquanto isso, vemos Ji Xianshen meditando e superando todos os gênios imortais da história. É algo sem precedentes, o que faz, de repente, um olho aparecer atrás dele. O olho, admirado, fala que é fascinante, pois, apenas com a compreensão de um poder místico, Ji Xianshen está sendo capaz de chocar as leis celestiais. Ele se pergunta quando um gênio desse calibre apareceu no mundo mortal, e do topo de um pilar, vemos ele falando que isso é maravilhoso. Descobrimos que esse lugar é o Portão Celestial Oriental. Enquanto isso, o homem misterioso diz que com certeza vai tomar essa criança como sua. Muitos meses depois, um convidado inesperado chegou à seita pura de Jade, o que fez as pessoas ficarem eufóricas com a sua presença, pois o mestre da seita voltou depois de muitos anos. Eles até choram ao verem o seu líder. O Sênior 9 Caldeirões vê a agitação e se pergunta quem poderia ser. Ele se pergunta como é que ele se tornou o mestre da seita, pois já se passaram muitos anos desde que ele deixou a seita. Então se pergunta se ele tem algum efeito de súcubus que faz os outros gostarem dele, mas descarta essa opção, pois a aparência dele não facilita. O convidado inesperado chama o 9 Caldeirões de mestre da seita, que lhe fala para segui-lo, mas pensa que com toda essa popularidade desse convidado inesperado, a sua posição de mestre da seita pode estar em perigo. Ele vai mostrando os pontos importantes da seita, mostra os campos de plantações e até mesmo a estátua de Hanju. Fala para o convidado ignorar os discípulos ajoelhados, explicando que eles estão assim apenas para serem aceitos como discípulos de Hanju. Huang Zuntian, o convidado inesperado que apareceu de repente depois de centenas de anos, está chocado ao ver o seu sênior Hanju. Ele se ajoelha e fala que tudo o que quer é cultivar pacificamente, mas Hanju pergunta ao 9 Caldeirões quem ele é. 9 Caldeirões responde que ele veio hoje e disse que conseguiu se tornar o mestre da seita dos 9 dragões por causa de Hanju. Hanju pergunta se o seu irmão de cultivo voltou para reivindicar a sua posição, mas ele, chorando, diz que não, que quer apenas servi-lo como um servo, pois o mundo de fora é caótico demais para cultivadores pacifistas. Isso faz Hanju refletir que tomou a decisão certa em ficar na montanha e cultivar. Ele pensa que está claro que tudo o que Huang Zuntian fez nesses anos, todos foi cultivar, mas teme que, se deixá-lo na montanha, isso criará muitas complicações. Então, ele fala que uma vez, o seu colega de cultivo salvou o seu discípulo e animal de estimação. Então é claro que vai deixá-lo cultivar na montanha. Huang agradece, mas o protagonista diz que, como ele pode ver, tem muitos cultivadores querendo cultivar na montanha com ele. Então, enquanto considera o vínculo entre os dois, ele diz que para convencer todo mundo, Huang precisa fazer alguma contribuição marcante para a seita pura de Jade. Huang responde que está pronto para fazer qualquer coisa. O protagonista diz que ele só precisa se tornar alguém que toda a seita pura de Jade admire, não apenas os mais antigos, mas todas as pessoas. O protagonista se aproxima dele e sussurra dizendo que todos ali são aliados, então ele não deve se atrever a concorrer pela posição de mestre da seita, pois não quer que sua casa desapareça enquanto cultiva. Huang responde, também sussurrando, que quer apenas cultivar. Depois de um tempo, o protagonista está se despedindo dos dois. A planta fala para o protagonista que a energia espiritual da montanha está ficando cada vez mais abundante, o que pode atrair
atrair mais pessoas. Então, pergunta se isso não vai atrapalhar o cultivo do protagonista. Ele responde que depende, enquanto pensa que, se eles atraírem mais pessoas com providências fortes, não será ruim. Até lá, ele não precisará ensiná-los diretamente, apenas deixará seus discípulos fazerem isso. Uma vez que os discípulos formarem seus próprios discípulos, ele planeja enviá-los para o reino superior para fazerem uma fundação. Só assim, o protagonista pensa em ascender e também ir para o mundo superior. Dessa forma, ele estabelecerá conexões incomparáveis. Vemos o resultado da jornada de treino de Fang Liang. Ele conseguiu pescar um peixe, deixando todos de boca aberta. Depois, 30 anos se passam e uma garota chama Liang de forma amorosa e pergunta o que ele está planejando fazer depois e por que ele não pede a mão dela em casamento ao pai dela. Feng Liang responde que ainda não, e a garota, com orelhas de cachorro, pergunta se ele tem alguma outra coisa em mente. Mas a cena corta para o sistema do protagonista, informando as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e ao redor dos seus discípulos. Ao ler a notificação, Hanju, que estava no grande perfeição do reino do imortal reencarnado, ou seja, prestes a romper para o próximo nível, coçou o queixo pensativo. Os outros só recebem oportunidades. Por que esse garoto Fang Liang consegue comer e ainda levar para casa ao mesmo tempo? Então, de repente, ele se lembrou da cena de Fang Liang sendo oprimido, encolhido e tremendo de medo, e gritou: "Um homem se oferecendo? Pera, quem ofereceu o que para quem?" Então surgiu a imagem de uma enorme e forte general feminina, com um rosto feroz, apontando para Fang Liang e dizendo: "Educação com neve é besteira. Quebrar os ossos é o melhor livro didático." Pensando nessa cena, o rosto de Hanju ficou horrorizado e profundamente perturbado. Ele decidiu imediatamente: "Liang, aguente firme. Quando seu grão-mestre romper para o reino do imortal terrestre, eu irei protegê-lo. É tão engraçado." Enquanto o mestre pensa que seu discípulo fraco está sendo intimidado, naquele momento, esse mesmo discípulo é o apoio de uma fera feminina sentada em seu ombro, os dois assistindo juntos à praia azul e limpa. A bela fera feminina perguntou novamente: "Liang, quando vai voltar para pedir meu pai em casamento?" Fang Liang respondeu: Espere só mais um pouco. Preciso voltar e conversar com meu grão-mestre. Esse tipo de assunto precisa da aprovação dele." A fera perguntou: Você foi criado por ele?" Fang Liang respondeu: "Não exatamente, mas se não fosse por ele, eu nem estaria aqui hoje. E outra, o mestre é incrível. Saiu há tanto tempo e até a tribulação amorosa dele reviveu. Nem sei se ele vai procurar o grão-mestre para resolver isso." Fang Liang disse em tom sombrio. Depois, o garoto consolou sua noiva: "Não se preocupe. Assim que meu grão-mestre concordar, eu peço sua mão na hora." Ao ouvir isso, a fera feminina abraçou Fang Liang feliz. "E se ele não aceitar?" Fang Liang tranquilizou a noiva: "Isso não vai acontecer. Meu grão-mestre não gosta de se meter nos nossos assuntos pessoais. Só acho que devo contar a ele primeiro. É uma questão de respeito." "Certo, então. Volte logo. E se cuida", disse a fera feminina. Então Fang Liang se posicionou, reuniu energia, pronto para partir. O garoto disse para a fera: "Até a próxima." Depois disso, Fang Liang voou direto para o céu, com o rosto ainda sorrindo, parecendo muito engraçado. A fera feminina observou Fang Liang subir até se tornar apenas um pontinho de luz no céu distante. Nesse momento, alguém apareceu por trás. Um homem sem camisa, usando um casaco de pele e um chapéu de lobo. Ele era muito grande e disse: "Então esse é o garoto de quem você gosta? O talento dele não é ruim, mas com essa idade ainda escuta o grão-mestre. Será que o grão-mestre dele também é um grande ascensionado?" A fera feminina respondeu calmamente: "E isso não é bom? Eu gosto dele pela lealdade e senso de justiça." O homem alertou: "O amor entre humanos e demônios é difícil do mundo aceitar. E se o grão-mestre dele se opuser?" A fera virou-se com desagrado: "Ele não vai. Liang nunca me abandonaria. Sabe o que é amor verdadeiro? É a conexão das almas, não uma satisfação física. E se formos de raças diferentes?" Enquanto isso, Fang Liang ainda estava no caminho de volta ao grão-mestre, quando de repente pensou: quase esqueci. Agora que tô em casa, não preciso mais usar o modo homem de verdade. O modo normal é bem mais confortável." Fang Liang voltou de homem Fang Liang para garoto Fang Liang, com cabelo loiro comprido e pernas finas. "Isso parece um homem prestes a casar?" A fera feminina continuou: "Além disso, mesmo que humanos e demônios não possam se casar, ainda temos a árvore do amor amargo. Na pior das hipóteses, a gente reencarna e continua nosso destino." O homem parecia ser o pai da fera feminina, e ele disse surpreso: Até existe um cenário de árvore do amor amargo?" Esquece. Ele finalmente decidiu ceder a filha. Então vimos a fera feminina elogiar alegremente seu pai: "Meu pai, o imperador, é o melhor." 2 anos depois, uma pedra circular roxa e deslumbrante apareceu, com uma estrela de 5 pontas brilhando no centro, conectada a outras estrelas. Essa era a pedra celestial do ocultamento. Com a proteção dessa
pedra, Hanju rompeu suavemente para o reino imortal terrestre. Este é um breve resumo da força de Hu. Seu nível atual é reencarnação inicial, reino imortal terrestre, incluindo 3 seções: atributos, técnicas de cultivo e relacionamentos. A vida de Ju tem 8.735 anos. Raça: imortal fortuna celestial, imortal celestial talento, imortal inigualável carisma. No auge, mandato celestial, espadachim. Compreensão do tal. No auge, técnica corporal, inigualável talento físico. No auge, descendente do imperador imortal. Hanju agora estava mais feliz do que nunca. Ele pensava: 573 milhões de anos de vida. Isso é imortalidade? Seu poder mágico continuava a aumentar, e seu sentido divino também se fortalecia. Após entrar no reino imortal terrestre, todos os sentidos passaram por uma transformação. O mundo nos seus olhos se tornara diferente. Hanju pensava: esta é a essência do céu e da terra? Seus olhos começaram a doer um pouco. Pode ser que forçar essa visão cause um retrocesso? Isso prova que meu cultivo ainda não é suficiente. Não posso ser arrogante. De repente, algo tentou atravessar a parede espacial e entrar no reino imortal terrestre. Hanju viu e pensou: uma grama e um Jin querem entrar? Nada mais eram que Heavenly Dalgrass e Shun Chun Shangan. Assim que entraram, viram seu mestre em cultivo, cercado por uma forte luz verde. Exclamaram maravilhados: mestre, você rompeu novamente! Shun Changjan continuou: mestre está ficando cada vez mais insondável. Hanju parou temporariamente o cultivo, virou-se e perguntou surpreso: Shun Changan, você raramente me visita. O que te traz aqui hoje? Ao ouvir isso, Changan começou a se agitar, esfregando as mãos e gaguejando. Mestre, Heavenly Dalgrass interrompeu impaciente. Não enrola. Vendo que Shun não conseguia falar claramente, Heavenly Dalgrass explicou: mestre, Chungjan quer encontrar a reencarnação de Lady Tiner. Ele não tem cultivado ultimamente, apenas fica sentado sob a árvore Fuang como uma alma perdida. Ao ouvir isso, Hanju perguntou: a reencarnação dela? Por quê? Como vai determinar isso? Diante da pergunta do mestre, Shun Changan respondeu hesitante: parece que no mundo mortal dizem que 70 anos é um ciclo de reencarnação. Já passaram 5 ou 6 ciclos, então deve estar perto. Talvez nosso destino ainda não tenha chegado, mas minha intuição está ficando mais forte. Se o imortal Xia seguir essa intuição, talvez possamos encontrá-la. Heavenly Dalgrass suspirou: você precisa se preocupar tanto com essa pessoa? Todos não compreendiam a escolha repentina de Shin Changan. Todos, menos Hanju. Sua expressão ficou séria. Ele pensou: o sistema apresentou Shin Changan assim. Achei que com cultivo amargo seria fácil esquecer o amor. Marca do espírito primordial, reencarnação. Em sua vida passada, foi criado por uma seita budista. Se apaixonou por uma demônia por um breve destino. O Buda, irado, o baniu para o mundo mortal para passar por 10.000 vidas de tribulações amorosas. Só ao esquecer completamente o amor, ele escaparia do sofrimento da reencarnação. Agora está na sua 39ª vida. A maldição dos deuses e Budas é realmente tão aterrorizante? Nem mesmo espadas voadoras de amor absoluto conseguem pará-la? Esquece. Continuar se drenando assim não é solução. Ainda precisamos de quem amarrou o sino para desamarrá-lo. Então Hanju decidiu deixar Shun Changan partir. Vá, Shun Changan. Ao ouvir isso, Shun Changan ficou radiante e disse rapidamente: obrigado, mestre. Enquanto ele deixava a caverna, Hanju disse a Moronki: desça a montanha com seu mestre para uma jornada. Tempere seu coração do tal. Moronki ficou confuso, apontando para si mesmo. Eu? Descer a montanha com o mestre? Shun Changan ficou irritado com o discípulo. Ching-Chir, você não quer ir com o mestre? Moronki negou. Não, mestre. Acabei de voltar hoje, preciso descansar. Não pode pedir a outro? Claro que Shun Changan não aceitou. Cutucando o nariz comprido e as bochechas de Moronki, disse: você nem está disposto a ir com o mestre em algo tão simples? Já não me reconhece mais como seu mestre? Moronki insistia. Não, mestre. Não fique bravo. Só acho que você não precisa se prender a Chenie. Há tantas mulheres no mundo? Não dá para escolher outra? Shun Changan gritou, apontando para o céu. Como ousa? Como pode chamar Chenie pelo nome? Você deveria saber que meu amor por Chenie, a esposa do seu mestre, é o mais sincero, puro e sagrado. Nada pode nos impedir. Moronki, escondido atrás, ainda zombava do mestre. Exceto a aparência dela. Os dois, de nariz comprido, discutiam de um lado para o outro. Um com 99.000 cavalos de força, o outro com 970.000. E a Heavenly Dalgrass ficou ali aproveitando o espetáculo. Hanju suspirou. Que bela relação de mestre e discípulo. Agora há alguém para cuidar dele na jornada. Assistindo de longe, Yang Tiandong pensou com inveja. Aquele monge feioso tem muita sorte. Não só tem um discípulo tão forte como companheiro, como também pode descer a montanha abertamente. Se eu tivesse um discípulo poderoso assim, não precisaria me preocupar em me tornar o rei demônio com poder inigualável. Mas logo ele se recompôs, cerrou os punhos e pensou: mas até que é bom ele estar descendo a montanha. Se o mestre quiser aceitar novos discípulos nesse tempo, posso receber meus futuros discípulos. O mestre está esperando por você. Cena muda. Em algum lugar distante, numa colina com um riacho fluindo sob um céu
céu azul claro, vilas dispersas e uma carruagem passando. Um homem estranhamente vestido, coberto de talismãs e grandes contas de oração azul claro, com um colar retangular dourado com símbolos especiais ao redor do pescoço, parou para descansar sob uma árvore fresca pensando: as nuvens no céu são tão brancas, este mundo é tão bonito, pra que cultivar? Depois que Shun Chang'an e Moron Qi partiram com suas bagagens, Heavenly Dao-Grass disse tristemente a Hanju. Com os três indo embora, incluindo Fang Liang, a amargura da cultivação na Montanha dos Imortais ficou muito mais fria. Hanju tentou confortá-la, mas não muito sinceramente. É normal, todas as coisas boas chegam ao fim. Vamos voltar à cultivação. Quando Heavenly Dao-Grass estava prestes a ir embora, foi chamada. Pequena Xia Wo, por favor, espere. Ela se virou e perguntou: o que foi, irmão sênior? Era Yang Tiandong quem a chamava. Ele colocou uma expressão exageradamente confiante e disse: se você estiver livre, poderia perguntar ao mestre se ele está aceitando novos discípulos ultimamente? Heavenly Dao-Grass respondeu: novos discípulos? Ela olhou para Yang Tiandong. Não me diga que você quer aceitar um discípulo como seu capanga e conquistar o território da raça demoníaca? Yang Tiandong negou. Como poderia? Não diga bobagens. Heavenly Dao-Grass queria provocar mais seu irmão sênior. Você é sortudo por eu não ter feito de você meu pai adotivo. Hanju, que estava ouvindo a conversa na caverna, disse ao seu discípulo: Yang Tiandong, eu só aceito discípulos com o melhor talento. Não traga um bando de inúteis. Yang Tiandong tentou tranquilizar Hanju. Não se preocupe, mestre. Mas sua confiança foi imediatamente despedaçada pelas palavras diretas de Hanju. Você nem sequer alcançou o reino da União do Vazio depois de tantos anos de cultivação e já quer aceitar discípulos? Acho que você é quem precisa ser disciplinado. Yang Tiandong aguentou a dor e tentou convencer seu mestre. Como assim, mestre? Não se preocupe, eu vou cultivar agora mesmo. Ao ouvir isso, Hanju aproveitou para mandá-lo embora. Então caia fora. Yang Tiandong respondeu suavemente, com um tom muito triste. Sim, na caverna, Hanju disse, comparando Yang Tiandong com Heavenly Dao-Grass. Você provavelmente vai se tornar meu discípulo mais fraco. Olhe para Wuda Sword. Ela só se transformou há poucos anos e já alcançou o reino da União do Vazio. Heavenly Dao-Grass foi pega no fogo cruzado, mas estava feliz com isso. Ela implorou animadamente ao mestre, com os olhos brilhando. Mestre, por favor, arrume um discípulo para mim algum dia. Hanju de repente se sentiu cansado e pensou: está de brincadeira? Isso é contagioso? Mas mesmo assim ele cedeu à sua pequena discípula. Tudo bem, você quer um discípulo homem ou mulher? Heavenly Dao-Grass respondeu alegremente. Claro que uma discípula mulher. Já estou acostumada a ver tantos discípulos homens sob seu comando. Tem poucas discípulas ultimamente, e com Ling Geyer fora da montanha, não tem ninguém para conversar. Hanju a repreendeu com carinho. Certo, foque na sua cultivação. Do que você está falando? Heavenly Dao-Grass se defendeu rapidamente. Não sou eu. Eu não disse que gosto de ver mestre e discípula andando juntos sob o céu azul, mas parece tão caloroso e pacífico. No fim, Hanju recusou, dizendo com impotência: tá bom, a gente conversa sobre isso quando você alcançar o reino da grande ascensão. Os olhos de Heavenly Dao-Grass se encheram de lágrimas, implorando ao seu mestre: reino da grande ascensão? Eu seria considerada grande ascensão se cozinhasse uma comida venenosa que matasse o cabeça de bolinho? Nota: Heavenly Dao-Grass é uma cozinheira extremamente terrível. Por fim, Hanju teve que ceder suspirando. Tá bom, a próxima discípula será sua. Heavenly Dao-Grass ficou radiante, sorrindo. Obrigada, mestre. Então, ela abraçou alegremente o braço do seu mestre. Hanju pensou: por que ela age como uma menininha? Ai, será que estou ficando mole? Meu coração do Dao não é mais firme como antes? Quando ele ficou instável? De repente, Hanju se lembrou da lápide com o nome de Leo Qing e outro nome ao lado, Ta Lao. Ele imaginou que isso começou quando o mestre Leo faleceu. Parecia que Hanju não conseguia encontrar a resposta. Ele pensou por um tempo e, finalmente, puxou seus livros com determinação. Está na hora de fortalecer meu coração do Dao. Hanju começou a folhear os livros loucamente, indo de Zuku Yangang Shan a Danchang Jenin. Seu rosto ficou sério de repente, até decidido, como se estivesse dizendo aqueles nomes. Muito bem, vocês podem entrar na fila. Salto temporal de 3 anos depois. E havia um monte de linhas de pesca balançando na água. Ah, eram só os discípulos de Han tentando pescar Heio, irritado por não ter pegado nada. Um deles resmungou: se eu não conseguir pescar nem nesse lago enorme, tudo bem, mas me recuso a acreditar que não consigo pegar nada num aquário. Dun-Tianga comentou: na pior das hipóteses, a gente esvazia tudo isso de uma vez. Acontece que o que eles achavam ser um lago gigante era só um aquário minúsculo, daqueles que se compram em loja. E ainda assim, não conseguiam pescar nada. O Chong de 3 cabeças tentou animar os irmãos. Comprei esses peixes no mercado ontem e deixei sem comer por um dia. Garanto que vamos pegar algum. Escondido atrás das árvores, uma figura familiar os observava. Era Fang Liang, de volta de suas viagens. Vendo os peixes do irmão, Fang Liang sentiu uma pontada de nostalgia, lembrando da primeira vez em que conheceu sua noiva. O garoto começou a se lembrar de como ele e aquele pequeno
pequeno espírito da raposa se encontraram. Flashback. O jovem Fang Liang estava pescando quando fisgou um peixe incrivelmente bonito. Ele era azul e branco, com nadadeiras e caudas cintilantes, suaves e fluídas. O peixe tinha 3 cortes sangrentos em seu lado. Fang Liang ficou com pena e disse: "Como esse peixe se machucou? Se eu te soltar assim, você provavelmente vai morrer." Ele soltou o peixe de volta na água, usou seus poderes para curar os ferimentos e murmurou: "Preciso te curar primeiro." De repente, bum! Uma explosão surgiu bem na frente de Fang Liang, assustando-o totalmente. Uma mulher Beastkin saiu da fumaça gritando com Fang Liang: "Pare de curá-la! Rápido! Esse lugar não é mais seguro! Eles estão me caçando! Se não quiser se envolver, vá embora!" A Beastkin implorou a Fang Liang, que ainda estava confuso. "O quê? Quem são vocês?" perguntou ele. Antes que ela pudesse responder, um grupo de bestas demoníacas enormes e ferozes saiu da floresta gritando: "Encontramos a donzela sagrada! Sabíamos que ela não nadaria muito longe! Não subestime nosso faro! Você não escapará das nossas garras!" A Beastkin rangeu os dentes. "Droga! É o esquadrão de erradicação das montanhas demônio devorador!" Fang Liang só conseguiu entender uma palavra. Seus olhos se arregalaram e ele murmurou: "Donzela sagrada!" A Beastkin empurrou Fang Yangang com força e gritou: "Corre! Usei toda a minha energia espiritual e não posso mais me mover. Eles são todos especialistas do reino Ronhei. Um núcleo dourado como você não tem chance!" Ela mordeu o lábio e sussurrou: "Pai, estou indo primeiro." As bestas demoníacas riram, convencidas de que haviam vencido. "Ha! Mesmo que seu pai viesse, não conseguiria te salvar. A raça demoníaca não reconhece seu novo culto. Hereges não merecem uma morte pacífica. Antes de você morrer, podemos nos divertir com você um pouco." Mas antes que terminassem a frase, algo os deixou apavorados. Nada mais, nada menos que Fang Liang. Depois de tanto tempo treinando, Fang Liang havia alcançado o reino da coalescência e agora podia mudar o tamanho do seu corpo conforme a situação. As bestas demoníacas gaguejaram ao ver aquilo. Reino da coalescência? Isso é humano? Sem hesitar, Fang Liang lançou um soco super poderoso nas bestas demoníacas. Seu rosto ainda estava sorrindo, mas os olhos brilhavam com intenção de matar, e ele transformou as criaturas em cinzas diante da Beastkin atônita. Ela congelou, sem palavras, e então percebeu. Então o reino do núcleo dourado era só disfarce. Você consegue erradicar tudo pela raiz. Ninguém se compara. E do nada, eles viraram pó. Uau! Assustador! O soco de Fang Liang rasgou a floresta e arrancou um pedaço da montanha. Ele se virou para a Beastkin, olhou para baixo e fez um gesto perguntando se ela estava ferida. A Beastkin se ajoelhou e agradeceu sinceramente. "Obrigada, benfeitor, por salvar minha vida. Meu pai certamente vai te recompensar generosamente." Mas Fang Liang era um cara do bem e não ligava para essas coisas. Então recusou. "Não foi nada. Não precisa agradecer." De repente, a Beastkin sussurrou: "Mesmo que você seja humano, acho que tudo bem." Fang Liang ficou confuso. "Hã? O quê?" A Beastkin continuou, balançando o corpo de forma sedutora. "Esta pequena aqui não sabe como retribuir, então só posso me oferecer em troca." Seu rosto estava cheio de desejo. Fang Liang finalmente entendeu e ficou vermelho como um tomate. Espera! Mas quem resiste a uma beleza assim?" Depois de um momento de romance, Fang Liang ficou abraçado a si mesmo, pensando tristemente: "Perdi minha virgindade." De volta à realidade, Rei Yun gritou de repente: "Caramba! Peguei um!" Isso fez Fang Liang parar de se lembrar do passado e prestar atenção. Rei puxou com força a vara de pesca e gritou: "Puxa! Puxa! Estou usando cada gota de força que tenho, como se fosse minha última pescaria." E finalmente, pegou um enorme garoupa. Ao ver o peixe, o pinguim de rosto branco ficou paralisado e perguntou para o cabeça de bolinho: "Você já comprou um peixe desse tamanho?" Jiao Longbatal respondeu: "O maior que já comprei foi um de 20 genins. E isso depois de ele absorver água e inchar." Satan Wang comentou do lado: "Tirar isso do aquário é o verdadeiro problema." Hundun Tangu acrescentou: "Além disso, o mercado de peixes nunca vende garoupa." De repente, Fang Liang apareceu, cumprimentando animadamente. "Olá, pessoal!" Xiao Longbao exclamou ao vê-lo. "Ah, então é por isso que foi pescado." A voz de Yongyang Tangdong gritou ao fundo: "Fang Liang, você terminou seu treinamento tão rápido." Ao ouvir isso, Fang Liang respondeu sem jeito: "Não, eu me deparei com umas coisas e queria voltar para pedir conselhos ao Shidu." "O que foi, Hundun?" perguntou Tanga. Yang Tandong disse: "Você podia simplesmente ter enviado um pombo-correio. Por que passou por todo esse trabalho de viajar até aqui de novo?" Fang Liang respondeu: "Como posso dizer isso? Talvez eu vá me casar." Ao ouvir as palavras "me casar", todos ficaram sem palavras. Até Rei Yu ficou com um ponto de interrogação na cabeça. Cena muda. Depois de ouvir Fang Liang explicar suas intenções, Hanju disse: "Então é isso." Vendo que a reação de seu Shisu foi relativamente positiva, Fang Liang perguntou animado: "Então, eu posso me casar com ela?" Hanju respondeu calmamente:
ter um parceiro de cultivo duplo é naturalmente algo ótimo. Se você realmente gosta dela, Shisu não é nenhum velho rabugento. Fang Liang ficou radiante. Sério? Mas então Hanju acrescentou. No entanto, Fang Liang perguntou. No entanto o quê? Hanju disse ao seu discípulo. Você não pode deixar que o amor atrase seu cultivo. Seu objetivo é se tornar um imortal, não viver uma vida mundana como um mortal. Especialmente porque você tem um talento extraordinário. Não desperdice seu tempo e potencial. Reflita bem sobre isso. Mantenha firme o controle das rédeas. Não deixe que o amor se torne sua tribulação. Hanju alertou seu discípulo com uma expressão séria, seus olhos carregando um leve aviso. Fang Liang percebeu os pensamentos de seu Shizu e respondeu com firmeza. O discípulo entende. Depois de instruí-lo cuidadosamente, Hanju se despediu do rapaz. Vá, não a deixe esperando. Após sair da caverna de cultivo do seu Shisu, Fang Liang refletiu por um bom tempo. O rapaz se perguntava, por que sinto que Shisu está um pouco decepcionado comigo? Ele olhou para trás, em direção à entrada da caverna, pensando, casar e ter filhos é mesmo a vida que eu quero? Mas Shizu também tem um parceiro de cultivo. Será que é porque encontrei poucos? Dentro da caverna, Hanju olhava silenciosamente para o horizonte. Ele pensava em Fang Liang, aquele garoto tolo. Aqueles que não são do nosso clã certamente têm intenções diferentes. Passar por essa tribulação servirá como um lembrete para ele. Com isso, Hanju decidiu entrar em estado de cultivo para alcançar o reino imortal celestial. Enquanto Hanju entrava em reclusão, o mundo do cultivo continuava agitado, com heróis surgindo um após o outro. Um jovem poderoso, de cabelos vermelhos, envolto em um halo de força, continuava cultivando arduamente. Era Jin Shanshen. Jin Shanshen nunca havia perdido. Ele sempre demonstrava invencibilidade. Algumas grandes potências suspiravam. Um gênio deveria ser como Jin Shanshen. Esse ditado fez com que outros gênios tentassem imitá-lo. Por um tempo, seitas em todo o mundo começaram a receber desafios desses gênios. Até mesmo a seita sagrada Yuqing passou por isso. Felizmente, não faltavam pessoas fortes na seita sagrada Yuqing para lidar com eles. O tempo passou e 7 anos se passaram num piscar de olhos. Dessa vez, Jian Shen finalmente entrou abertamente pelo portão principal da seita sagrada Yuqing. Ele apontou 2 dedos para o céu, com o rosto cheio de determinação. Eu, Jian Shen, cozinhei a sopa de abalone com pedra. Bang! 2 figuras foram arremessadas ao chão. Um cultivador despreocupado do 3º nível do reino da combinação ficou parado ali, olhando para eles espumando pela boca no chão. Lixo inútil. Desafiar outras seitas é uma coisa, mas sempre tem que vir para a seita sagrada Yuqing. De repente, ele sentiu um cheiro estranho. Xia Yao olhou para o céu. Por que uma aura tão poderosa está passando por aqui? É uma ilusão? Nesse momento, alguém realmente apareceu no céu. Era Jin Shanshen. Ele riu, olhando para baixo. Como esperado do gênio número 1 da Prefeitura Imortal Celestial nos últimos 50 mil anos. Minha aura estava muito bem escondida, e ainda assim, foi detectada por um cultivador do reino da combinação como você. Não desonrei minha prefeitura. Jin Shanshen fez uma pausa por um momento. Só que perdi tempo demais. Ele se virou e desapareceu rapidamente. Bem, sendo abençoado com a sorte de Gu, provavelmente meus feitos no futuro não serão inferiores para os dos anciões do palácio. Ele gritou, Guandao, apareça! Está aí cultivando para se tornar um imortal! Jin Shanshen ficou do lado de fora gritando. Desta vez não é luta, é só para colocar a conversa em dia. Consegui uma oportunidade de sorte para você. O rosto de Ju escureceu na hora. Que oportunidade? Jin Shanshen não esperava por isso. O aparecimento súbito de Ju o pegou completamente desprevenido, quase fazendo-o colidir com o rapaz. Tremendo, pensou, quão forte esse cara está agora? Eu já estou no 8º nível do reino da grande ascensão e cultivei o físico do trovão dos santos. Como não percebi ele se aproximando? Hanju perguntou friamente. Ele está aqui por causa da sopa de pedra com abalone? Jin Shen acenou afirmando. Depois balançou a cabeça. Sim, quer dizer, não, na verdade não. Momentos depois, uma panela fumegante de sopa de abalone apareceu. Jin Shen sentou-se ao lado de Hanju, observando-o beber a sopa com satisfação. Então começou a falar. É o seguinte, tive um sonho onde um imortal me disse que um general celestial do mundo superior está disposto a me aceitar. Quando eu ascender, farei parte da corte celestial. Hanju continuou tomando a sopa em silêncio, sem dizer uma palavra. Jin Shen apenas o observava, pensando. Reaja de algum jeito, vai. Não fica só bebendo sopa. Ele tá fingindo desinteresse porque ouviu que estou ligado ao mundo superior? Está com inveja e me admirando em segredo? Jin Shen se animou e continuou com um sorriso. Não se preocupe, você também é bem forte. Posso te levar junto. A gente se junta e, no mínimo, seremos os 2 generais mais poderosos do céu. Antes que pudesse terminar, Hanju o interrompeu. Você sabe que está basicamente sendo um cachorro da corte celestial, né? Os olhos de Jin Shanshen se arregalaram. O quê? Estou tentando ser legal.
celestial e ajudá-lo a ascender, e você diz isso? O que você quer dizer? Hanju se virou para olhar Xian Shen. Você sabe que o Tribunal Celestial pode purgar o reino mortal? Como um prodígio do Palácio Tangan, você vai simplesmente assistir sua casa ser massacrada? Jian Shen gaguejou, sem conseguir falar. Ele baixou a cabeça levemente, lembrando-se de uma vez, antes, quando um ancião do Palácio Tangan veio até ele. Pequeno G, sua cultivação atingiu o limite para a ascensão. Talvez você não deva mais ficar no reino mortal. Gan Shen perguntou confuso. O que isso significa, ancião? O ancião saiu e respondeu. Apenas a purga do reino mortal. Temos tantos idosos no mundo imortal? Para o Palácio Tangan, isso ainda pode nos afetar? Sua voz ficou mais alta. Além disso, já expressamos nossa posição para o Tribunal Celestial. O ancião ponderou. Como a posição do nosso mundo mortal poderia chamar a atenção dos imortais? Os idosos que passaram pela ascensão já transmitiram mensagens imortais, todas instando qualquer um entre nós que possa ascender a fazê-lo rapidamente. Ele olhou para Jian Shen. Desta vez, o reino mortal não pode evitar ser tratado. Um general celestial quer você como subordinado. Apresse-se e vá. Considere isso cumprir o último desejo do seu ancestral. Jian Shen rangeu os dentes e falou alto para Hanju. O que mais eu posso fazer? Não posso mudar a decisão do Tribunal Celestial. Ao invés de esperar para morrer no reino inferior, é melhor ascender cedo e tentar conseguir uma pequena posição oficial antes que o Tribunal Celestial nos ataque. Quando o general celestial descer para destruir o mundo, ele mostrará algum respeito por um colega. Ele continuou. Talvez possamos poupar as pessoas ao nosso redor. Hanju sorriu de lado. Se o Tribunal Celestial quer destruir a nossa raça humana, nós cultivadores derrubaremos os céus. Ele levantou a cabeça e encarou os olhos de Jian Shen. Se você nem tem essa coragem, como o Imperador Celestial vai olhar para você? Quando você fugir para o Tribunal Celestial, como aqueles imortais vão te olhar sabendo que sua terra natal está sendo massacrada e você nem se importa? Jian Shen gaguejou. Ele fechou os punhos. Gan Shen se lembrou. Eu jurei uma vez me tornar o imortal mais forte. É daí que vem meu nome. Quando criança, durante a cerimônia de escolha de talentos, as pessoas exclamavam felizes. Olha, o pequeno G pegou a faca do rabanete. No futuro, ele certamente será o imperador da espada, aquele que terminará o mundo, carregando as grandes expectativas do Palácio Tangan. Jian Shen se questionou. Agora já abaixei minha cabeça. E depois? Vou continuar abaixando para sempre? Ele sentiu que estava caindo em um abismo. Imagens de seus camaradas sendo mortos passaram diante de seus olhos, enchendo-o de auto-reprovação. Mesmo que todos ao meu redor sejam mortos, eu vou continuar sendo um covarde? Jian Shen pensou. Então, qual é o sentido de eu cultivar a imortalidade? De repente, uma mão pousou em seu ombro. Hanju deu um tapinha. Eu cultivo para a longevidade. Mas você, para que cultiva? Pense bem. Ele continuou. Sempre tive grandes esperanças em você. Jian Shen virou a cabeça olhando para as costas de Hanju. Será que realmente podemos derrubar o Tribunal Celestial só nós dois? Ele balançou a cabeça, incapaz de contestar o olhar penetrante de Hanju. Mas não importa quantos venham, vamos matá-los todos. Podemos mostrar nossa força e fazer o Tribunal Celestial nos valorizar. Hanju olhou para o céu e continuou. Desista de limpar o reino mortal. Os olhos de Jian Shen brilharam, ardendo em determinação. Por que eu não pensei nisso antes? Qual o sentido de lutar contra as pessoas? Lutar contra os céus é o verdadeiro caminho. Nesse momento, o sistema apareceu novamente. Uma série de notificações pipocou diante dos olhos de Hanju. Após ler esse monte de notificações, Hanju congelou. Que diabos está acontecendo? Será que o reino imortal pode espionar o reino mortal? Hanju estava suando frio, encarando as notificações. Amigos e inimigos por todo lado. Minha lista de amigos está explodindo. O que eu faço? O pânico brilhou em seus olhos, sua pupila girando. Devo fugir ou manter a pose de durão que trabalhei tanto para construir? Se eu fugir, todo meu esforço será perdido. Nesse momento, Jian Shen apareceu por trás como um passarinho. Ótimo. Vou me juntar a DST Quan para virar o mundo de cabeça para baixo. Hanju disse casualmente. Já está tarde. Volte e cultive. Jian Shen abriu a boca em surpresa e perguntou feliz. Ok, que tipo de sopa você quer da próxima vez? Hanju respondeu rapidamente. Esquece, não quero mais. Ji Shen Shen fez uma pausa, depois disse docemente. Muito gordurosa, né? Então da próxima vez, eu vou te trazer chá de ervas bobo. No reino imortal, dentro do palácio Lingsha, o rosto congelado de Han apareceu no teto. Os imortais gritaram. Sua Majestade! No trono, um homem de cabelos brancos perguntou suavemente. Todos, o que vocês acham das palavras que aquele mortal disse há pouco, meus amados súditos? Ele era o imperador celestial da corte celestial. Hanju ficou parado, olhando para o sistema e perguntou. Sistema, a barreira do meu dojo pode bloquear a intromissão dos imortais? A irmã respondeu. Sim,
Anu murmurou. Isso é bom, mas não sei se fazer isso vai fazer a Corte Celestial mandar tropas para o Reino Mortal mais cedo. Na Corte Celestial, o Imperador Celestial perguntou para os imortais: o que vocês acham das palavras que aquele mortal disse há pouco, meus amados súditos? Lá embaixo, alguém deu um passo à frente. O Imperador Celestial perguntou desconfiado. Dan Xing Shenin ficou abaixo, juntou as mãos respeitosamente e respondeu: Sua Majestade, um mortal tão arrogante prejudica o poder celestial. A Corte Celestial pode enviar generais celestiais para eliminá-lo. O Imperador Celestial ouviu e ficou em silêncio. Tiun Shan ficou abaixo, tremendo e suando muito. Aquele garoto Hanju, não acredito que ele está se achando tão grande. Como vou protegê-lo? Depois que Dan Xing Shenin terminou de falar, outra pessoa deu um passo à frente. Sua Majestade, a Corte Celestial está precisando de pessoas no momento. Se essa pessoa realmente tem talento, este general acha que ele pode ser recrutado. Shen Jiang fez uma reverência ao Imperador Celestial e disse: embora as regras da Corte Celestial sejam rígidas, também deve haver generosidade para atrair gênios de todos os lugares para se juntar. Assim que Shen Jiang terminou de falar, vários imortais insatisfeitos gritaram: aquele demônio santo ainda não foi executado, e agora até um mortal ousa desafiar a Corte Celestial? Se o poupamos, onde estará a dignidade da Corte Celestial? Shen Jiang perguntou com voz grave. O que é mais importante, dignidade ou o futuro da Corte Celestial? Os imortais clamavam sob a tendência geral. O que um gênio do reino inferior pode fazer? Isso mesmo, há tantos gênios nos mundos infinitos, certamente não sentiremos falta dele. Shen Jiang disse lentamente: o Palácio Divino do Budismo, a Corte dos Demônios e o Daoísmo estão todos tentando conquistar o reino mortal, até a raça demoníaca. Você está indo contra a tendência geral ao eliminar teimosamente o reino mortal? Diante de centenas de milhares de seus subordinados, a voz do grande general ecoou pelo salão. Eles falam em seguir a grande tendência, mas só se envolvem em disputas de poder. Quanto ao espírito, vocês nem se igualam com os mortais. Embora eu só o conheça há menos de 3 minutos, quem ousar matar esse homem enfrentará a mim. O Deus imortal apontou para o grande general tremendo. A Corte Celestial é um lugar para imortais? Tudo pode ser visto como uma luta por poder? As duas facções lá embaixo no salão discutiam ferozmente. Sem erradicar o reino mortal, sem eliminar os demônios santos, como a Corte Celestial poderá derrotar o avanço de outras forças? Vocês, meros imortais literários, por que não vão exterminar os demônios santos? São apenas um bando de moscas zumbindo ao redor. Se são tão bons, façam isso. Calhe a boca. Tai Baixing Jun, ao lado, virou-se para olhar para o Imperador Celestial, apontando para a multidão barulhenta discutindo lá embaixo. Sua Majestade, sobre esse assunto, o Imperador Celestial bateu 2 vezes levemente com o dedo no apoio do braço. O salão imediatamente ficou em silêncio absoluto. O Imperador Celestial falou: Grande General. Ele respondeu apressadamente: Presente, General. O Imperador Celestial levantou-se e disse: Depois de lidar com os demônios santos, despache soldados celestiais e generais para descer ao reino mortal e eliminar o mundo mortal. Se aqueles 2 mortais puderem deter os soldados e generais celestiais, então eu posso seguir seus desejos. Ele fez uma pausa, depois fez um gesto chamando. Se não puderem detê-los, então eles irão renascer com o reino mortal. O grande general e seus subordinados rapidamente se ajoelharam e saudaram. Obedecemos? Obedecemos ao decreto de Sua Majestade. O Imperador Celestial de repente fez outra pergunta. Quanto às condições da seita budista, o que vocês acham? Todos na Corte Celestial ficaram em silêncio novamente. No reino mortal, na montanha da amarga cultivação para a imortalidade, desde que soube que os imortais estavam de olho nele, Hanju se escondeu ainda mais fundo em sua caverna. Dentro da formação do sistema, cultivava de todo o coração e não saía mais. 10 anos se passaram num piscar de olhos. Neste momento, o sistema enviou uma notificação. Detectado que você tem 900 anos. Sua vida avançou mais um passo. Você tem 2 escolhas. 1. Ascender imediatamente e se tornar um verdadeiro Deus. Você pode receber um tesouro supremo. 2. Temporariamente, não ascender e permanecer no reino mortal. Você pode receber um tesouro aleatório do céu e da terra. Hanju respondeu: Igual de sempre. O sistema registrou que você escolheu não ascender temporariamente e receber um tesouro aleatório do céu e da terra. O sistema imediatamente enviou uma bola de cristal e uma mensagem de parabéns. Parabéns, você recebeu a água da Via Láctea dos 9 céus. O sistema mostrou informações adicionais. Água da Via Láctea dos 9 céus, um tipo de água celestial que pode promover a geração de Ki mortal, pode absorver o Ki espiritual do céu e da terra, e constantemente regenerar a água da Via Láctea dos 9 céus. Um gole pode curar ferimentos físicos. Uma tigela pode curar ferimentos do Yanshen. Ju ficou maravilhado, pois essa água pode curar ferimentos e também
também promover a geração de um elemento moral importante. Ele aproximou o rosto da esfera de cristal. Ela era realmente grande. A fonte da água parecia inesgotável. Os olhos de Ju se arregalaram devido à lente muito transparente, parecida com um espelho vivo. Além disso, estava flutuando. Provavelmente não ocuparia nenhum espaço no chão. Vou só colocar aqui. Um segundo depois, a esfera de cristal deu um zoom imediato, revelando os pelos das narinas de Hanju. Ele colocou sua expressão característica da seita e perguntou brincando: água da Via Láctea dos 9 céus, espelho mágico, quem é o cultivador mais dedicado do mundo? Hanju olhou para seu reflexo na esfera e sorriu dizendo: você tem bons olhos, claro que sou eu. Ninguém ama mais o cultivo árduo do que eu. Ele suspirou. Venho me esforçando há tantos anos, mas ainda não vejo reação do Tribunal Celestial. Será que eles ainda estão lidando com aquele negócio do santo demônio ou o quê? Hanju ponderou. Se eu fosse um deus vendo um mortal pulando assim, com certeza o eliminaria o mais rápido possível, ou pelo menos enviaria um esquadrão de soldados celestiais para cuidar dele. Nem faria diferença na luta contra o santo demônio, especulei. Talvez mexer com as regras do céu custe um certo preço. Hanju olhou para a luz que entrava na sua caverna e continuou sua avaliação. Não dá para descartar essa possibilidade. A diferença de poder entre o reino celestial e o reino mortal é enorme. Provavelmente eles nem se importam, como algum garoto leão gritando sobre impedir uma purga de seita. Ele assentiu. Não parece errado. Se eu estivesse no lugar deles, provavelmente apenas riria e não me preocuparia em matá-lo diretamente. Hanju olhou para o horizonte. De qualquer forma, não importa o que aconteça. Pelo menos eu tenho tempo por enquanto. Preciso aproveitar o momento e tentar ao máximo ficar mais forte. Hanju se virou para sair da água da Via Láctea dos 9 céus. Hora de começar a cultivar meu segundo grupo e, de quebra, dar uma passada nos velhos lugares. E assim, Hanju não percebeu a mudança na água da Via Láctea dos 9 céus, quando uma figura apareceu dentro dela, sentado em cultivo dentro do rio longo da Espada Dao. Um pequeno tremor aconteceu de repente. Jian Xin, que estava dentro, virou a cabeça para trás. Quando você se torna um imortal, não fique por esse reino mortal do rio longo da Espada Dao. Eles não aceitam imortais soltos como você. Ele estava dizendo isso, mas de repente parou. Espera! Jian Xin gritou para o rosto de Ju. Reino imortal da Terra? Como isso é possível? Hanju disse confiante. São 90.000 anos de cultivo duro. Nesse momento, o sistema exibiu uma notificação. A simpatia de Jian Xin por você aumentou. Simpatia atual, 4 estrelas. Hanju ficou animado por dentro. 4 estrelas já? Posso desenvolver isso em um companheiro Dao mais tarde? Não? Por que estou sendo influenciado pelo Xian Shen? Tem algo errado com esse cara? Ainda o mesmo ditado. Tudo depende da força. No final das contas, você tem que usar os punhos para falar. Zheng bateu no ombro de Hanju. Garoto, seu avanço é muito rápido. Será que o reino mortal tem mesmo o Xi imortal? Hanju assentiu. Sim, tive sorte de encontrar uma chance. Não falta recurso. Sênior, como está minha velocidade de cultivo agora? Isso chamaria a atenção do Tribunal Celestial? Jen exclamou alto. Não só chamaria a atenção do Tribunal Celestial, até a seita budista e o Palácio Divino ficariam babando. Depois ele perguntou a Hanju. Você realmente planeja enfrentar os soldados celestiais com isso? Isso seria uma pena. Hanju deu de ombros.